E a gente começa a edição de hoje falando de uma das doenças mais comuns entre os brasileiros e que nesse momento de pandemia de Covid-19 a gente tem que ficar bastante atento a ela. Não é a Covid, não, é a hipertensão. Um dos grandes problemas da pressão alta é que milhões de pessoas, milhões, podem sofrer desse problema e simplesmente não sabem. Ela, sim, é uma das chamadas comorbidades, viu? Pode agravar o quadro de quem é infectado pelo novo coronavírus, tem algum problema respiratório aí. Amanhã é Dia Nacional de Combate à Hipertensão, então a Soraya Lawande já adiantou pra gente, tem todas as informações sobre essa relação, pressão alta, Covid-19 e o dia de combate. Conta tudo pra gente, Soraya. Boa tarde. Oi, Lúcio, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Tem Notícias deste sábado. Pois é, os portadores aí da hipertensão, da pressão alta, integram um grupo de risco e podem apresentar sintomas mais graves quando infectados pelo novo coronavírus. Segundo aí dados, só para vocês terem ideia, do Ministério da Saúde, a hipertensão já atinge 35% da população brasileira. E aí um agravante, 50% dos hipertensos não sabem que tem o problema, porque é uma doença aí silenciosa, ela não manifesta aí grandes sintomas. A gente vai conversar agora com o médico cardiologista Augusto Sardilli, para entender também de que forma, a hipertensão, doutor, ela pode aumentar os riscos de complicações caso o paciente possa aí desenvolver um novo coronavírus, Boa tarde. Perfeito, Soraya. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer participar do programa e falar de um tema tão importante. Lembrar que amanhã, Soraya, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. Doença, como você muito bem disse, com os dados, 35% da população geral são acometidos pela hipertensão e isso só aumenta conforme a gente envelhece. Acima dos 60 anos, esse dado chega a mais de 60%. O que é a hipertensão? É a pressão alta, a famosa pressão alta. Quando a nossa pressão, em sucessivas aferições, em sucessivas medições, ela se encontra acima de 14/9, valores iguais ou maiores a 14/9, 140/90. E nessa época do coronavírus, é um novo vírus, a gente está aprendendo dia após dia com os estudos que vão surgindo e realmente a hipertensão é um fator de risco para aqueles pacientes que eventualmente forem contaminados pelo Covid-19, evoluam mal, tenham uma evolução desse quadro pior, às vezes precisando de uma internação hospitalar, às vezes até em um leito de UTI. Por quê? Mas não só a hipertensão, Soraya, é importante que a gente frise que a hipertensão é uma doença crônica, assim como outras também, diabetes, aquele paciente que já teve um infarto do coração, um acidente vascular cerebral, derrame. Esses pacientes, eles são parte do grupo de risco. E, Soraya, é uma coisa muito importante que a gente tem que falar, houve uma dúvida com relação aos medicamentos para hipertensão arterial, se eles devem ou não parar, porque houve um boato, se esses poderia medicamentos... interferir no Covid-19. Se esses medicamentos para hipertensão arterial, eles fariam mal, eventualmente, para o paciente contaminado. E não, essa é uma mensagem importantíssima. Não parem seus medicamentos sem orientação médica. Essa informação, ela não é correta. Você deve manter os seus remédios. Tem que continuar tratando, inclusive a gente tem que alertar. De que forma as pessoas podem prevenir, a hipertensão? Sim, bom, principalmente todo paciente hipertenso, a primeira coisa é a mudança do estilo de vida. A medicação faz parte do tratamento, mas eu costumo dizer para os meus pacientes que é 50%. Os outros 50% são hábitos de vida saudáveis, ou seja, evitar o sedentarismo, fazer uma prática regular de atividade física, manter o peso ideal. A gente sabe que o sobrepeso, a obesidade é um fator de risco importante para desenvolvimento de hipertensão arterial, entre outras doenças, e uma alimentação saudável, em especial o sal. O brasileiro tem um hábito de comer 12 gramas de sal por dia, sendo que a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia são 5 gramas, veja, é mais que o dobro. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial a isso. E aí, nessa época aí que os consultórios estão evitando o contato das pessoas, marcando, agendando as consultas espaçadas. Se a pessoa tem dúvida, procurar ajuda médica numa farmácia para aferir a pressão. Qual que é a sua orientação agora, doutor? Perfeito. Você muito bem disse que a hipertensão é uma doença silenciosa, então é uma doença traiçoeira. Às vezes a gente é portador de hipertensão durante anos e não manifesta nenhum sintoma. Então é por isso que o cardiologista, ele frisa muito sobre o check-up cardiovascular. O indivíduo, ele tem que procurar assistência médica,
independente se está ou não tendo sintomas. Porque, como a gente disse, né, é uma doença silenciosa. Ok, doutor, muito obrigado pelas orientações, pela sua participação aqui com a gente. E é isso, né? Lembrar do que o doutor falou, a gente não pode sair de casa nesse momento, né, Lúcio? Mas, ó, o exercício físico tá liberado fazer dentro de casa e comer aí uma alimentação mais saudável para todo mundo viver bem, pelo menos aí nesse período, né? Para ninguém ter sustos. Eu queria destacar uma outra coisa que o doutor Augusto disse aí, Soraya, que com relação aos medicamentos, porque os hipertensos fazem parte do grupo de risco, sim, mas existem várias outras doenças que as pessoas precisam fazer o tratamento e, como ele disse, não se pode parar o tratamento sem o aconselhamento médico, sem a indicação médica. Todos os medicamentos devem continuar sendo tomados, porque nessa hora de Covid-19, o que os especialistas falam é que a gente precisa estar no mínimo com a nossa imunidade alta, com a imunidade boa. E se a gente parar algum tipo de tratamento, a doença pode evoluir, que a gente tem pré-existente, e aí o vírus do novo coronavírus, ele ataca e pode prejudicar ainda mais a nossa saúde. Soraya, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. Agradeço o doutor Augusto também, muito importante tudo que ele disse pra gente aí, tá bom? Boa tarde.